Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante e inspiradora para descobrir como os 12 discípulos de Jesus terminaram suas vidas na terra. Prepare-se para se emocionar com histórias de fé, coragem e sacrifício. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Vamos dar início pela história de Pedro, o líder dos discípulos e conhecido como a pedra da igreja. Ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma por seu pedido, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. A coragem e a humildade de Pedro nos inspiram a enfrentar nossos desafios com determinação. A morte de Pedro não é diretamente registrada na Bíblia, no entanto, há tradições e escritos históricos que detalham como ele morreu. O mais conhecido desses relatos vem de fontes cristãs dos primeiros séculos, como Eusébio de Cesareia, que escreveu Histórias Eclesiásticas no século XIV, e Clemente de Roma, que escreveu uma carta chamada a Primeira Carta aos Coríntios. Por volta do final do século, abaixo forneço uma descrição detalhada baseada nessas tradições e relatos históricos. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos 12 apóstolos de Jesus e desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo após a ascensão de Jesus. Ele é frequentemente mencionado como líder dos apóstolos e teve um papel importante na igreja primitiva. De acordo com a tradição, Pedro foi preso durante o reinado do imperador Nero, que governou Roma de 54 a 68 d.C. Nero é famoso por sua perseguição aos cristãos, especialmente após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., pelo qual ele culpou os cristãos. A tradição mais amplamente aceita é que Pedro foi crucificado em Roma. Eusébio de Cesareia, citando fontes anteriores, afirma que Pedro foi condenado à crucificação. No entanto, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois sentia que não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus. O local tradicionalmente aceito para a crucificação de Pedro é a Colina do Vaticano, onde hoje está a Basílica de São Pedro. A data da sua morte é geralmente colocada entre 64 e 68 d.C. A morte de Pedro é vista como um ato de suprema humildade e devoção. Seu pedido para ser crucificado de cabeça para baixo demonstra um profundo respeito e reverência por Jesus. Este ato de humildade é frequentemente citado como exemplo de verdadeira fé e sacrifício. Em sua primeira carta aos Coríntios, escrita por volta de 96 d.C., Clemente menciona que Pedro sofreu martírio, mas não dá detalhes específicos sobre sua morte. Eusébio de Cesareia, em Histórias Eclesiásticas, Eusébio relata a tradição da crucificação de Pedro de cabeça para baixo, citando o teólogo Orígenes como sua fonte. A morte de Pedro teve um impacto profundo na igreja primitiva. Ele é reverenciado como um mártir e um pilar da igreja cristã. A Basílica de São Pedro, construída sobre o suposto local de sua crucificação e sepultamento, é um dos locais mais sagrados e importantes do cristianismo. Embora a Bíblia não registre diretamente a morte de Pedro, as tradições e os escritos históricos nos fornecem uma imagem poderosa de seus martírios. Sua morte exemplifica os temas de humildade, sacrifícios e devoção, que são centrais à fé cristã. Pedro, através de sua vida e morte, continua a ser uma inspiração para milhões de cristãos ao redor do mundo. Vamos falar agora sobre André. André, o irmão de Pedro, que foi crucificado em uma cruz em forma de X, na Grécia. Mesmo em seus últimos momentos, ele continuou pregando sobre o amor, a salvação em Jesus Cristo. Que possamos ter a mesma paixão em compartilhar nossas crenças e valores. A morte de André, assim como a de Pedro, não é registrada na Bíblia. As informações sobre a sua morte vêm de tradições e escritos da igreja primitiva, especialmente de fontes como os Atos de André,
um apócrifo do Novo Testamento e relatos históricos de escritores cristãos antigos. André, conhecido como irmão de Pedro, foi um dos 12 apóstolos de Jesus e é frequentemente mencionado nos evangelhos. Após a ascensão de Jesus, André dedicou-se à pregação do evangelho em várias regiões. De acordo com a tradição, André pregou em várias regiões, incluindo a Ásia Menor, a Grécia e a área ao redor do Mar Negro. Ele teve sucesso em converter muitas pessoas ao cristianismo, o que eventualmente levou à sua prisão pelas autoridades locais, que viam a nova fé como uma ameaça. A tradição mais amplamente aceita é que André foi crucificado em Patras, uma cidade na Grécia, diferente da crucificação convencional. André foi pregado ou amarrado a uma cruz em forma de X, que é conhecido como a Cruz de Santo André. Segundo os relatos, ele teria sido deixado nessa posição por 2 dias, durante os quais continuou a pregar, a exortar as pessoas ao seu redor. É dito que André escolheu ser crucificado dessa maneira por sentir que não era digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Durante seus últimos dias na cruz, André continuou a falar sobre a fé e a esperança que encontrou em Cristo, inspirando muitos que vieram vê-lo sofrer. A crucificação de André em uma cruz em forma de X tornou-se um poderoso símbolo de humildade e devoção. Sua capacidade de continuar pregando, mesmo enquanto sofria terrivelmente, é vista como um testemunho de sua fé inabalável e de sua dedicação ao Evangelho. Este texto apócrifo fornece detalhes sobre a pregação de André, suas viagens e sua morte. Embora não seja considerado canônico, oferece uma visão da tradição sobre André. Em sua história eclesiástica, Eusébio menciona o martírio de André e cita outras fontes que confirmam a sua crucificação. A morte de André teve um impacto duradouro na igreja cristã. Ele é venerado como mártir e um dos principais apóstolos. A cruz de Santo André tornou-se um símbolo importante na arte cristã e na heráldica, e ele é o santo padroeiro da Escócia, onde a cruz em forma de X aparece na bandeira nacional, conhecida como Saltire ou Cruz de Santo André. Embora a Bíblia não registre diretamente a morte de André, as tradições e os escritos históricos da igreja primitiva nos oferecem um relato inspirador de seu martírio. A crucificação de André, especialmente uma cruz em forma de X, simboliza sua humildade, coragem e devoção. Inabalável, a fé cristã. Sua história continua a inspirar cristãos em todo o mundo a viver com dedicação e fé, mesmo em face da adversidade. Este é um resumo baseado nas tradições e relatos históricos disponíveis sobre a morte de André. Se você tiver mais perguntas ou precisar de mais detalhes, sinta-se à vontade para perguntar. Agora nós vamos falar de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro discípulo a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I em Jerusalém. A sua fé inabalável nos ensina a permanecer firmes, mesmo diante de toda a perseguição. A morte de Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, é uma das poucas mortes de apóstolos que são explicitamente mencionadas na Bíblia. A Bíblia registra sua morte em Atos 12, 1, 2. Tiago, juntamente com seu irmão João, era um dos primeiros discípulos de Jesus e fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, frequentemente presente em momentos-chave da vida de Jesus, como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Após a ascensão de Jesus, Tiago desempenhou um papel crucial na igreja primitiva em Jerusalém. O relato bíblico sobre a morte de Tiago está situado no contexto da perseguição dos cristãos por Herodes Agripa I, que era o rei da Judéia e neto de Herodes o Grande. Herodes Agripa I governou a partir de 41 depois de Cristo, até sua morte em 44 depois de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 2, encontramos o seguinte relato. Por aquele tempo, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João.
Este relato é curto, mas significativo. Matar a espada geralmente significa decapitação, um método comum de execução para criminosos e pessoas consideradas inimigas do Estado. A morte de Tiago é notável por várias razões. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, marcando um ponto de virada na história da igreja primitiva e demonstrando o risco real e a seriedade da missão dos apóstolos. A disposição de Tiago em enfrentar a morte sem renunciar à sua fé é um poderoso testemunho de sua coragem e fidelidade a Jesus Cristo. A morte de Tiago, embora trágica, serviu para fortalecer e encorajar a igreja, mostrando que os apóstolos estavam dispostos a dar suas vidas pela causa do Evangelho. A morte de Tiago teve um impacto profundo na igreja primitiva. Foi um lembrete sombrio das hostilidades que os seguidores de Jesus enfrentavam, mas também uma inspiração para continuar a pregar o Evangelho com coragem. A igreja primitiva teria visto em Tiago um exemplo de devoção total, disposto a pagar o preço máximo por sua fé. A morte de Tiago, registrada em Atos 12:1-2, é um testemunho poderoso do custo do discipulado e da coragem inabalável de um dos primeiros líderes da igreja cristã. Embora o relato bíblico seja breve, ele ressalta a realidade da perseguição enfrentada pelos apóstolos e a força de sua fé. Tiago, como primeiro apóstolo a ser martirizado, deixou um legado duradouro de coragem e dedicação que continua a inspirar cristãos em todo o mundo. João é o discípulo amado. Vamos falar também sobre ele. Foi o único que morreu de causas naturais. Ele passou seus últimos dias exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Sua longevidade nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós, independentemente das circunstâncias. A morte de João, o apóstolo, não é diretamente registrada na Bíblia. No entanto, ele é uma figura central do Novo Testamento. E há várias tradições escritas da igreja primitiva que nos fornecem informações sobre seus últimos dias. João, também conhecido como João o Evangelista ou João de Patmos, é tradicionalmente identificado como o autor do Evangelho de João, das Epístolas de João e do livro do Apocalipse. João, o filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus e estava presente em muitos momentos cruciais da vida de Jesus, como a transfiguração e a última ceia. Os relatos bíblicos não fornecem detalhes sobre a morte de João. O último evento significativo envolvendo João registrado na Bíblia é sua presença no exílio na ilha de Patmos, onde ele recebeu as visões que compõem o livro do Apocalipse. Isso é mencionado em Apocalipse 1:9. Acredita-se que João tenha sido exilado para a ilha de Patmos durante a perseguição do imperador romano Domiciano. Segundo a tradição, ele foi exilado devido à sua pregação do Evangelho. Após a morte de Domiciano, João, libertado, e retornou a Éfeso, onde continuou seu ministério e escreveu suas epístolas. Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, menciona que João viveu até uma idade avançada e morreu em Éfeso durante o reinado do imperador Trajano. Ao contrário de muitos outros apóstolos que sofreram martírio, a tradição sustenta que João morreu de causas naturais em Éfeso, sendo o único dos 12 apóstolos a fazê-lo. Isto é mencionado por vários escritores da igreja primitiva, incluindo Tertuliano e Jerônimo. João é frequentemente lembrado por sua longevidade e perseverança na fé. Ele continuou a pregar, ensinar e escrever sobre Jesus até o fim de sua vida. João fez contribuições significativas para a teologia cristã. Seu evangelho oferece uma visão profunda da divindade de Jesus, enquanto suas epístolas enfatizam o amor e a verdade.
O Apocalipse fornece esperança e encorajamento para os cristãos perseguidos. Embora a Bíblia não registre diretamente a sua morte, a tradição da igreja primitiva nos dá uma imagem de um apóstolo que viveu uma longa vida, dedicada ao serviço de Cristo. Ele é lembrado não por uma morte violenta, mas por sua dedicação contínua e fé, por suas contribuições duradouras à teologia cristã. João é um exemplo de fidelidade e perseverança, inspirando cristãos a continuar sua missão de pregar o Evangelho e a viver uma vida de amor e verdade, independentemente das circunstâncias. Se você tiver, referência, se você deseja ter referência, olhe para os discípulos do Senhor e encontre, sobre a vida deles a coragem, e quão eles foram determinados para fazer a obra do Senhor. Vamos falar um pouquinho também sobre a morte de Filipe. Filipe foi crucificado em Hierápolis, na Frígia. Ele morreu proclamando a palavra de Deus até o último suspiro. A sua dedicação é um testemunho de compromisso e amor pelo Evangelho. A morte de Filipe, um dos 12 apóstolos de Jesus, não é registrada na Bíblia. As informações sobre sua morte vêm de tradições e escritos da igreja primitiva, que oferecem relatos variados sobre como ele morreu. A seguir vou descrever em detalhes a morte de Filipe. Filipe foi um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus e é mencionado várias vezes nos evangelhos, especialmente no Evangelho de João. Após a ascensão de Jesus, Filipe desempenhou um papel importante na propagação do Evangelho. Filipe pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo a Grécia, a Síria e a Frígia. Ele é conhecido por ter realizado muitos milagres e conversões durante o seu ministério. A tradição mais amplamente aceita é que Filipe foi martirizado em Hierápolis, na Frígia, uma cidade importante no Império Romano, localizada na moderna Turquia. Este relato é corroborado por vários escritos da igreja primitiva. Há variações nos relatos sobre o método de execução de Filipe. Um relato popular é que Filipe foi crucificado de cabeça para baixo, semelhante a Pedro, em Hierápolis. Este método de execução é mencionado em algumas tradições cristãs. Outros relatos sugerem que ele foi apedrejado até a morte. Este método de execução era comum para aqueles considerados hereges ou inimigos do Estado. Segundo os Atos de Filipe, um texto apócrifo no Novo Testamento, Filipe foi preso e martirizado porque converteu a esposa de um procônsul romano, o que enfureceu o governante local. O texto narra que Filipe foi crucificado de cabeça para baixo e, enquanto estava na cruz, continuou a pregar. Eventualmente, ele foi solto da cruz, mas acabou morrendo devido aos ferimentos. A morte de Filipe é vista como um testemunho poderoso de sua fé e a dedicação ao Evangelho. Mesmo diante da morte, ele continuou a pregar e compartilhar sua fé. A disposição de Filipe para sofrer e morrer pelo Evangelho inspirou muitos cristãos ao longo dos séculos a viver com coragem e dedicação semelhante. Eusébio de Cesareia, em sua história eclesiástica, menciona o martírio de Filipe em Hierápolis, embora não forneça muitos detalhes sobre o método de execução. Os Atos de Filipe, embora seja um texto apócrifo e não canônico, fornecem um relato detalhado do ministério e da morte de Filipe. Esse texto, escrito provavelmente no século IV, descreve a crucificação de Filipe de cabeça para baixo e seus últimos momentos. Embora a Bíblia não registre a morte de Filipe, as tradições e os escritos da igreja primitiva nos fornecem um relato detalhado e inspirador de seu martírio. A morte de Filipe em Hierápolis, seja por crucificação ou apedrejamento, é um poderoso testemunho de fé e dedicação ao Evangelho. Agora vamos falar sobre a morte de Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Foi esfolado vivo e depois decapitado. Sua fé e resistência nos desafia a sermos resilientes e fiéis, independentemente das circunstâncias.
A morte de Bartolomeu, também conhecida como Natanael, não é registrada na Bíblia. As informações sobre sua morte vêm de tradições e relatos históricos da igreja primitiva. A seguir vou descrever em detalhes a morte de Bartolomeu com base nessas tradições e escritos. Bartolomeu é mencionado nos evangelhos sinóticos como um dos 12 apóstolos de Jesus. No Evangelho de João, ele é identificado como Natanael, que foi apresentado a Jesus por Filipe. Bartolomeu é conhecido por sua sinceridade e fé inabalável em Jesus. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu dedicou-se à pregação do Evangelho em várias regiões. Segundo a tradição, ele pregou na Índia, Mesopotâmia, Pérsia, Egito e Armênia. A tradição mais amplamente aceita é que Bartolomeu foi martirizado na Armênia, onde ele havia convertido o rei Polímio ao cristianismo, o que enfureceu os sacerdotes pagãos e o irmão do rei. Os relatos sobre o método de execução de Bartolomeu são particularmente vividos em alguns detalhes. Esfolado vivo e decapitado. A tradição mais comum é que Bartolomeu foi esfolado vivo e em seguida decapitado. Esta forma de martírio é frequentemente mencionada em escritos históricos e hagiográficos. Algumas fontes sugerem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, semelhante a Pedro. Segundo a tradição, após converter muitos ao cristianismo na Armênia, incluindo o rei Polímio, Bartolomeu foi preso por ordem do irmão do rei, que era um sacerdote pagão. Ele foi submetido a uma morte horrível, sendo esfolado vivo e finalmente decapitado. Esta forma brutal de execução visava servir como um aviso para outros que propagassem a fé cristã. A morte de Bartolomeu é vista como um testemunho de fé e coragem inabaláveis. Ele enfrentou um martírio doloroso sem renunciar à sua fé em Cristo. A disposição de Bartolomeu para sofrer uma morte tão terrível por causa do Evangelho inspirou muitos cristãos ao longo dos séculos a viver uma fé semelhante e suportar perseguições com coragem. Eusébio de Cesária menciona a pregação de Bartolomeu na Índia e suas contribuições ao cristianismo, mas não fornece detalhes específicos sobre sua morte. Diversos escritos da igreja primitiva e hagiografias detalham o martírio de Bartolomeu. Estes relatos, embora variem em alguns detalhes, concordam amplamente sobre a natureza brutal de sua morte. Embora a Bíblia não registre a morte de Bartolomeu, as tradições e os relatos históricos da igreja primitiva nos fornecem uma descrição vivida e poderosa de seu martírio. A morte de Bartolomeu na Armênia, especialmente a tradição de que foi esfolado vivo e decapitado, é um testemunho de sua fé inabalável e dedicação ao Evangelho. Seu exemplo continua a inspirar cristãos em todo o mundo a viver com coragem e devoção, mesmo diante das adversidades mais extremas. Vamos falar agora sobre a morte de Mateus, o cobrador de impostos, transformado em apóstolo. Foi martirizado na Etiópia, possivelmente queimado ou apunhalado. Sua transformação de um pecador a um santo nos mostra o poder da redenção. Tomé, famoso por suas dúvidas, foi martirizado na Índia, atingido por lanças. Sua busca pela verdade e sua fé renovada nos inspiram a buscar a verdade com coragem e convicção. Tiago, filho de Alfeu, ele foi apedrejado até a morte em Jerusalém. Seu martírio nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nossa fé pode ser um farol de esperança. Tadeu, Judas, filho de Tiago. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, foi martirizado na Pérsia. Ele foi crucificado enquanto pregava o Evangelho. Sua devoção e coragem são um exemplo para todos nós. Simão, o Zelote, foi martirizado na Pérsia. Ele morreu por sua fé e seu zelo em servir a Deus. Sua vida nos desafia a sermos apaixonados por nossas convicções e a viver com propósito.
Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus, terminou sua vida de maneira trágica. Após perceber que a gravidade de sua traição, ele tirou sua própria vida. Sua história é um lembrete sombrio das consequências do desespero e da culpa, mas também nos chama a reflexão e o perdão. Os 12 discípulos de Jesus viveram vidas extraordinárias e enfrentaram fins dramáticos, cada um com um propósito maior. Sua história nos inspira a viver com fé, coragem e dedicação, lembrando-nos que nossas ações e nossa fé podem ser um impacto duradouro no mundo, que possamos seguir seus exemplos e viver com a mesma paixão e convicção. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar esta mensagem de esperança e inspiração. Que Deus te abençoe e até a próxima.